noite. Boa noite a todos. Oi. Boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa o Boa atraso. noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo bem? Tudo bem. Parabéns, Sérgio. Eleito coordenador do Brasil. Todo mundo sabia? Parabéns, viu, Obrigado. Sérgio? Foi muito lindo, viu? Obrigado. Você participou E, ou e assistiu? mere... Não, eu estava com um problema de internet, não participei, mas eu vi os comentários em outros grupos, sua foto. Muito Joia. bem. Foi Que bom. ótimo. Depois a gente vai soltar o vídeo também o vídeo da Pois Assembleia, que então, da foi muito bom. Assembleia, tem É, vídeo da Assembleia? tem. Pois Foi é, eu muito, quero muito ver. bacana a Eu só... participação de todo mundo. Aí Isso a mesmo. Guida está aqui também. A Guida faz parte da coordenação junto comigo. É mesmo? Que bom. Boa noite. Estamos juntos Tá aí, aqui com gente. ele. Vamos trabalhar, né? Vamos fazer. E, O objetivo é o mesmo que a gente sempre fala, né? Assim como os grupos têm o objetivo da gente levar a prática da meditação para mais pessoas, né? Então agora uhum, assumir esse trabalho dessa coordenação é dar continuidade nisso que já estava sendo feito, claro, durante a pandemia, né? Não aconteceu muita coisa, não foi possível fazer muita coisa, mas aí agora, a gente vai tentar a partir de agora retomar, né, as atividades da comunidade, organizando retiros, organizando palestras, né? Então, pois é. se Deus quiser, a Diz, gente vai conseguir retomar que, isso, retomar os grupos presenciais também, né? diz que tem uma possibilidade de Dom Laurence vir, né, no segundo semestre. Não sei, não estou sabendo ainda. Ele ainda não me falou. Ele quer muito vir, claro, ele quer muito O voltar. Carlos Coutinho que comentou. Né? Ele quer muito voltar, sim. Não sei se vai ser esse ano ainda ou É. não. Vamos ver.
Bom, dando continuidade, então, né, na leitura do livro A Palavra que Leva ao Silêncio, John Main, nesse capítulo, O Poder do Mantra. Então, é a última parte, né, eu estou lendo em partes, para não ficar muito longo, então, dividi em 3 partes esse capítulo, hoje é a última parte. Nas 2 primeiras partes foi falado, né, sobre pobreza de espírito. Semana passada a gente falou sobre pureza do coração. E dando continuidade a isso, então, o ensinamento de hoje fala sobre expandir a consciência, né? Porque se a gente não faz algum trabalho, a gente sabe a meditação é trabalho, né? Quem diz que meditar e não fazer nada é porque nunca meditou, né? Meditação é um trabalho espiritual, um trabalho interior. E em alguns dias dá bastante trabalho, né? Acho que na maioria das vezes talvez dá bastante trabalho. E esse trabalho interior que a gente faz com o objetivo ou um dos resultados desse trabalho é essa expansão da consciência, que a gente pode também chamar de abertura do coração. E eu acredito que a essência de ser cristão é justamente essa. Se a gente quer realmente seguir os ensinamentos de Jesus, seguir o exemplo, né? Porque Jesus ensinou com a vida dele, com a forma de viver, com o próprio caráter dele, é que ele ensinava, né? Pelo exemplo. Então, se a gente quer ser como Jesus, ser cristão, para mim, significa isso. Então, a gente ser capaz, cada vez mais, de abrir o nosso coração, de expandir a nossa capacidade de amar, de incluir todas as pessoas, sem discriminação, sem julgamento. Isso é muito difícil quando a gente vive ainda no nível do ego, né? Com muitos preconceitos, com muitas ideias preconcebidas ou com base nas nossas experiências de vida, nos nossos relacionamentos, a gente constrói, né? A gente acaba criando muitos filtros e, como até foi falado na semana passada, né, muitas distorções da realidade, né? Semana passada a gente falou disso, que meditar é limpar as portas da percepção, ou seja, a gente se livrar dessas distorções, desses filtros do ego. E aí, então, quando a gente passa a viver a partir do nosso centro, da nossa essência, né? Não a partir do ego, mas a partir da nossa essência interior, aí sim é possível amar mais, perdoar mais, se perdoar também, né? Dos próprios erros, dos próprios deslizes, incluir mais, incluir a todos, assim como Jesus, assim como
os grandes sábios e santos, né, que viviam entre os pecadores, aquelas pessoas rejeitadas pela sociedade, né? Jesus não procurava as pessoas corretas, as pessoas que faziam tudo direitinho, que seguiam todas as regras. Ele aceitava, incluía todos aqueles que queriam segui-lo, que queriam seguir o exemplo dele. Então a meditação é esse trabalho interior de a gente só sempre retirar e retirar cada vez mais tudo aquilo que está entulhando o nosso interior, entulhando o nosso espírito, atrapalhando o nosso caminho de crescimento, de expansão da consciência, de abertura do coração. Boa noite, Josi, chegou agora. Então, vou ler só um trechinho da semana passada para fazer para dar continuidade aqui na leitura. O mantra é simplesmente um instrumento que nos leva a essa experiência cristã central, fazendo-nos conhecer e saber, por experiência própria, que o amor de Deus foi derramado no mais íntimo do nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse foi o finalzinho da semana passada. E aí, a última parte, então, desse capítulo começa assim. É tão fácil para o cristão moderno ler palavras como estas de São Paulo, com corações velados e mentes fechadas, sem nunca conhecer por si mesmo o que Paulo, com tanto júbilo, conheceu intimamente e tentou comunicar-nos. Podemos aceitar tudo isso de maneira conceitual. Podemos até chegar a pregá-lo. Mas se nos faltam autoridade e confiança e coragem, é porque nós mesmos não conseguimos ainda experimentar sua imediata e permanente realidade. Paulo nos diz, abre aspas, tereis condições para compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento. Fecha aspas. Temos que preparar os nossos corações para receber a maravilhosa mensagem do Evangelho em toda a sua plenitude. Vou repetir. Temos que preparar os nossos corações para receber a maravilhosa mensagem do Evangelho em toda a sua plenitude. E enquanto não houvermos expandido e aprofundado a nossa consciência, seremos incapazes de assumir em grande escala qualquer coisa da mensagem de nossa redenção. E seremos incapazes igualmente de saber o que a linguagem religiosa tradicional que usamos significa realmente. Enquanto não ocorrer uma expansão da nossa consciência, nossas mentes e nossos corações continuarão por demais limitados, por demais absorvidos na trivialidade do dia a dia. A meditação é exatamente o caminho que precisamos seguir para expandir nossos corações, alargar nossa visão e, como disse
poeta William Blake, limpar as portas de nossa percepção. Isso poderia dar-lhe alguma ideia da perspectiva que a meditação regular pode abrir diante de nós. Existem, evidentemente, estágios pelos quais temos que passar para chegarmos à plena realização do reino de Deus em nós. Mas não deveríamos ficar perdendo tempo e energia tentando descobrir que estágio já alcançamos. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O que precisamos fazer é começar a meditar, começar a abrir-nos ao amor de Deus e ao seu poder. Para isso, tudo o que necessitamos é começar a dizer o mantra amorosamente e com profundo espírito de fé. As etapas de nosso progresso na meditação virão no tempo oportuno, o próprio tempo de Deus. Nós, de fato, só fazemos prejudicar este processo quando nos tornamos demasiado autoconscientes do nosso estágio de desenvolvimento. É nesta ocasião que um mestre representa auxílio imenso para nos conservar no caminho certo e no ritmo correto. Basicamente, porém, seu mestre só tem uma instrução para lhe dar e é a seguinte: você deve dizer o seu mantra. Mais do que isso, só pode dar-lhe estímulo e conforto, até que o mantra se enraize bem em sua consciência. As veredas do saber têm que ser trilhadas por nós mesmos. Assim também o caminho do aprendizado na oração. Cada pessoa conquista a sabedoria por si mesma. Ao mestre, no caso, compete apenas guiá-lo para que se mantenha firme no caminho a ser seguido. A palavra guru em si, dissipador da escuridão, significa a pessoa que mantém firme. A maior tentação de todos nós, consiste em nos envolvermos em complicações, em complicarmos as coisas. Abre aspas. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, fecha aspas. A meditação nos simplifica-nos a ponto de podermos receber a plenitude da verdade e a plenitude do amor. Prepara-nos e capacita-nos a escutar com atenção semelhante à das crianças o Espírito de Jesus dentro de nós. À medida que perseveramos na meditação, mergulhamos cada vez mais profundamente no relacionamento com este Espírito, com Deus que é amor, amor que habita em nossos corações, iluminando-nos e vitalizando-nos. Então, como disse aqui no final do ensinamento, né, a gente não deve se preocupar com que etapa, né, ou que estágio que nós estamos da meditação. Será que eu já estou meditando bem? Será que eu já consegui superar
os obstáculos, os primeiros obstáculos da meditação, a barreira do pensamento? Será que eu já estou num nível mais profundo? Quando será que eu vou me iluminar, né? John Main sempre diz que essas são perguntas comuns que surgem às vezes, mas a gente não deve ficar pensando nisso. Se a gente ficar pensando, né? Como é que eu estou meditando? Será que eu estou meditando bem? Isso vai, na verdade, só atrapalhar o processo. A gente deve só confiar na repetição do mantra. E como eu falei no início, o que nós queremos é limpar os caminhos, né? Abrir cada vez mais o coração para o amor de Cristo no nosso interior. E para isso o trabalho é esse, né? Ir além dos pensamentos, além das imagens. Todo e qualquer pensamento que surge durante a meditação, nós tratamos como distração. Por mais santo ou bonito que seja o pensamento que surgir, ele é uma distração. Jesus foi tentado, né, justamente com coisas muito belas, com visões muito bonitas, né? E ele simplesmente recusou, tirou do caminho. E é isso que a gente precisa fazer. E interessante, como diz no ensinamento, que não fala para a gente que a gente tem que ser como as crianças para alcançar o reino, mas ele fala para receber o reino. Isso é muito interessante, né? Então, é o reino que vem até nós. Não somos nós que precisamos fazer algo para entrar em algum lugar. Na verdade, o reino já está presente aqui e agora no nosso coração, no nosso interior. E nós precisamos aprender a abrir o coração, a sermos simples como as crianças, para então receber essa presença do reino. Vamos fazer a nossa prática, então. Encontre o seu local, a sua postura para fazer a prática. E essa prática, como disse o ensinamento, né, que ajuda a preparar os nossos corações. Então, para isso, nós temos que ficar mais presentes, mais despertos. E o meio para isso é a coluna ereta, a mente alerta, vigiando, porém relaxados. Nós não meditamos para relaxar, nós relaxamos para meditar. Então feche os olhos suavemente, busque relaxar as tensões do corpo, preste atenção se existem pontos de tensão no corpo e vai relaxando. Respire suavemente.
Coloque primeiro a atenção na sensação do ar entrando e saindo pelo nariz. Durante algumas respirações. E depois solte a respiração, solte o controle sobre a respiração e respire naturalmente. E durante todo o tempo da meditação, apenas repita o seu mantra. A palavra recomendada por John Main é a palavra Maranata. Maranata, uma palavra em aramaico, a língua que Jesus falava. Significa vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Repita a palavra interiormente, em silêncio, durante todo o tempo da meditação, assim. Maranata. Maranata. Repita o mantra interiormente, sem mexer a boca, amorosamente, buscando se afastar dos pensamentos, da agitação da mente, e ir em direção ao silêncio e à quietude do seu coração. E é no seu centro, no centro do seu próprio ser, onde você encontra o Espírito de Cristo. E Ele vai nos conduzir ao Pai. Por isso, cada vez que perceber que um pensamento te distraiu, uma imagem, um som, uma lembrança, uma preocupação, trate como distração. Solte o pensamento e volte ao som do mantra. Então surge outro pensamento e você se distrai. E assim que perceber que está distraído ou distraída, solte o pensamento e gentilmente volte a repetir o mantra. É só isso que nós temos que fazer. O resto é trabalho do Espírito no nosso interior. Por isso, a meditação é um trabalho onde nós aprendemos o significado de fidelidade, quando nós sempre retornamos ao mantra, e de confiança, deixamos todos os pensamentos, imagens para trás e apenas entregamos tudo na mão de Deus e confiamos que Ele vai cuidar de nós. E assim vamos abrindo os nossos corações cada vez mais para amar, para perdoar, para nos curar
cada vez mais. Maranata. Maranata. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Bem, encerramos a prática. E deixa eu ver quanto tempo tem aqui para nossa partilha. Olha, como eu atrasei um pouquinho para começar, não estou vendo, não apareceu o aviso aqui ainda, acho que deve ter uns 10 minutos ainda. Ah, acabou de aparecer, 10 minutos. Então, quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, fique à vontade. Ô, Sérgio, boa noite. Fala aí. Você chegou a comentar sobre frustração, assim, quando a gente acha que não está meditando direito.
eu essa semana acabei assim me pegando, questionando justamente nesse ponto, porque eu percebi assim, pelo menos na minha cabeça, que as distrações foram maiores assim no momento de meditação do que a repetição do mantra. Aí o que fazer nessa situação para acabar não assim desanimando? Aí eu vou citar John Main. Apenas diga o seu mantra. Mas eu entendo, viu? Eu entendo perfeitamente, porque é normal a gente, né, quando a gente começa, a gente ter uma certa empolgação, né, no início. De repente, no começo, por ser uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, né, a gente se sente muito bem na prática, né, começa muito bem. Aí, de repente, a gente volta, né, a empolgação diminui e a gente se vê aí enfrentando esse monte de distrações, né? É completamente normal. O que a gente deve realmente é persistir, né? Perseverar na prática e, como diz o ensinamento de hoje, assim, né? Não tentar complicar. Às vezes a gente tá desanimando um pouco, né? Às vezes dá uma preguiça, às vezes, para meditar, a gente está cansado, ou tem várias coisas para fazer e pode dar uma certa preguiça, né? Aí pode vir esses pensamentos, assim, será que eu não tenho que fazer alguma coisa diferente na hora da meditação? Será que eu não tenho que, de repente, começar a fazer uma série de orações, né? Enfim, você parece que fica procurando formas de complicar a coisa e quando na verdade a gente deve tentar manter o mais simples possível, né? Nossa vida já é muito complicada. E quanto mais a gente pratica, mais a gente se fortalece na prática. Essa que é a verdade. Vai ter esses momentos de desânimo ou de deserto, né? Como a gente John Main costuma dizer também. E tem alguns momentos em que parece que você está perdendo tempo, surgem esses pensamentos. Então, John Main fala de fases de deserto, né? Mas a gente deve persistir. Persiste que depois a gente supera isso e a gente começa a sentir realmente os frutos da prática. Naquele livro que eu li recentemente, não está aqui agora, o livro do Dalai Lama, né? O Dalai Lama fala de Jesus. Tem uma coisa que eu aprendi também esse ano, justamente por isso. No começo do ano eu estava também sentindo um pouco de dificuldade, um pouco de desânimo, mas não deixava de meditar. Todos os dias, 2 vezes por dia. Já senti isso antes. Eu sei que isso vai e volta, assim, né? Tem épocas que dá um pouco de desânimo, de cansaço, né? E do mesmo jeito que começou, uma hora passa e você está de novo se sentindo bem com a prática, né? E aí nesse livro do Dalai Lama ele falou de um conceito que tem no budismo tibetano lá, que eu achei bem interessante, que ele fala de afogamento da mente, ou afogamento mental, alguma coisa assim. E eu percebi que era isso, que eu acho que era isso que eu estava sentindo. Vou tentar resumir, tá? Estou falando bastante, mas vou tentar resumir. Que ele fala o Então, tudo seguinte, bem. que às vezes a gente está com essa dificuldade assim, de estar muito distraído, né? A mente muito distraída, muitos pensamentos. E em alguns momentos, parece que a nossa mente fica tão cansada de produzir pensamentos que parece que a gente tá tudo parado, tá tudo quieto na nossa mente,
mas ao mesmo tempo a gente não consegue caminhar na meditação, a gente não consegue dizer o mantra, a gente não consegue escutar o mantra. Parece que a gente está se afogando, realmente. É isso que ele fala, né? Parece que como se a gente tivesse, todos os pensamentos tivessem parado, né? Mas eles estão ao mesmo tempo asfixiando a nossa mente, assim, e a gente não consegue meditar direito. Então ele fala desse estado da mente que eles chamam de afogamento mental. Então eu percebi que acho que era isso que eu estava sentindo, assim, ao mesmo tempo que parecia que minha mente não estava agitada, eu falei, nossa, minha mente, eu não estou sentindo agitação na mente, mas está difícil meditar, não consigo, parece que não sai do lugar, parece que você está numa areia movediça, né, assim, sei lá, um pântano, né, alguma coisa assim. E aí a hora que eu li isso, e ele falou isso, né, estado de afogamento da mente, eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar disso e acho que é essa a sensação que eu tenho. E na hora que, é engraçado que na hora que você toma consciência disso, aí isso parece que se desfaz. E eu já voltei a conseguir praticar bem de novo. Porque o processo é justamente esse, né? Nós estamos jogando luz na nossa mente, coisa que a gente não está acostumado a fazer. Então, os pensamentos, a agitação, eles estão sempre lá. Eles sempre vão existir. Só que quando a gente medita, a gente joga luz nisso. E a gente enxerga toda essa agitação, ou parece que o barulho fica mais alto também, né? Como eu costumo dizer isso. Mas é normal, tá? Sentir essas coisas. E é um sinal, sim, de que você está. Mesmo assim, a sua prática vai dar frutos, né? Se alguém quiser Te comentar agradeço. alguma coisa, pode comentar, fica à vontade, tá? Agradeço, Sérgio. Obrigado. Nada, obrigado pela pergunta. Muito boa. Diga, marido, pode falar. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Ô, Sérgio, eu tenho um zumbido no ouvido que não sai, sabe? Então, aqui na minha casa é muito silêncio. Mas quanto mais silêncio, mais alto fica esse zumbido aí. Ele atrapalha a meditação, às vezes eu consigo desvencilhar. Tem alguma técnica para isso? Alguém já reclamou disso para vocês? Já ouvi. Quando a gente fica muito em silêncio, a gente escuta mesmo, né? Como se fosse um apito, né? Uma coisinha no Sou ouvido, só assim. eu, então. Não, acho que não. Acho que eu já ouvi falar até, inclusive, isso, de que esse zumbido ou apito, né? Uma coisinha aguda, assim, que quando está muito silêncio a gente percebe. Já ouvi dizer que é o efeito da própria eletricidade do cérebro, como se estivesse escutando a eletricidade do cérebro, né? Não sei se é isso ou não, mas eu acho que é normal, é uma coisa normal do corpo, eu acho, né? Quando a gente senta para meditar, a gente começa também, além de perceber os pensamentos, perceber a agitação dos pensamentos, a gente percebe o estado, o estado do nosso corpo, né? Já vi gente dizer, tem coisas que eu nunca senti, mas já vi gente falar que sente choque pelo corpo, sente coisas assim, mas eu acho que é normal que a gente comece a ter consciência também do nosso estado mental e físico. Tá bom? Ó, vai acabar o tempo.